O assunto de hoje é curioso. Por que será que o setor varejista, tão presente no nosso dia a dia, não é o melhor caminho para o nosso dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar, com base em fatos e não em opiniões, por que investir no varejo pode ser muito mais arriscado do que a gente imagina. Vamos direto ao ponto porque você não veio até aqui para perder o seu tempo. As varejistas estão entre as empresas mais conhecidas da Bolsa Brasileira. Nós estamos aqui falando de nomes como Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Renner, Pets, Lojas Americanas, Carrefour, Pão de Açúcar, dentre várias outras que fazem parte do nosso dia, que nós vemos todos os dias, seja em espaços físicos, seja no ambiente virtual. Mas aqui vai um dado que poucas pessoas comentam. Existe um índice de consumo da B3, o nome desse índice é ICOM. Veja aqui, ele indica o desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e saúde. Resumindo, esse índice representa as varejistas. Então vejam isso. O ICOM aponta que o varejo é o setor que teve o pior desempenho dos últimos 10 anos. Aqui, só a título de exemplo, enquanto o setor de utilities, principalmente energia elétrica e saneamento, teve uma valorização de 348% nos últimos 10 anos, o ICOM, que é o índice de consumo, caiu 5,37% no mesmo período. E com isso, meus amigos, nós já entendemos que no longo prazo, o varejo tem entregado menos do que os outros setores. Um dos grandes motivos da dificuldade do varejo são as margens muito apertadas, margens muito comprimidas. Isso significa que o varejo trabalha com uma margem de lucro consideravelmente baixa. No varejo alimentar, por exemplo, a margem líquida gira em torno de 1 a 3%. No segmento de moda, é um pouco melhor, fica entre 5% e 10%, eletrodomésticos e móveis de 2% a 6%. Aqui o que precisamos observar é o seguinte: quando as margens são muito estreitas, qualquer aumento de custo corrói o lucro, certo? Então, um aumento no custo do frete decorrente do preço do combustível ou um aumento na taxa de juros já são suficientes para abalar de forma imediata o lucro das empresas desse setor. E essa é só uma das dificuldades das varejistas. Segura aí que tem mais. E com isso nós já notamos que o varejo é um setor muito sensível ao ciclo econômico. Veja mais alguns dados. Durante a recessão de 2015 e 2016, por exemplo, quase 167 mil lojas fecharam as portas no Brasil em pouco mais de um ano. Isso equivale a 375 fechamentos por dia. A consequência disso, você já sabe, é desemprego, menos renda, corte de gastos pelo consumidor e o varejo sente o impacto disso tudo imediatamente. É assim que uma crise no varejo vai se retroalimentando e é nesse momento que as varejistas quebram. Até mesmo em tempos de crescimento econômico, o varejo encontra sérios problemas em razão da concorrência muito pesada. As empresas brasileiras não disputam apenas entre si, elas enfrentam também as gigantes internacionais, Amazon, Shopee, Shein e várias outras, e isso pressiona muito as margens de lucro. E para não perder clientes, as empresas são obrigadas a reduzir drasticamente os preços, sacrificando ainda mais a rentabilidade. Essa pressão constante leva algumas empresas a cometer erros de gestão. Um caso emblemático e recente é o das Lojas Americanas. Em janeiro de 2023, a Lojas Americanas teve inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. Entrou em recuperação judicial e viu o seu valor de mercado desabar absurdamente. E mesmo com mais de 1.700 lojas físicas e mais de 1,5 bilhão de reais em caixa, o valor da Americanas na bolsa chegou a ser menos do que o dinheiro que ela tinha disponível. Mas claro que nem todas as varejistas agem dessa forma, não. Esse é só um caso recente e de conhecimento de todos que eu quis trazer para ilustrar essa fragilidade que o setor do varejo pode esconder
atrás de números grandiosos. Às vezes, por fora, a empresa parece sólida, muitas lojas, receita bilionária, presença nacional, mas por dentro ela pode estar corroída por uma má gestão, alavancagem excessiva ou até práticas contábeis questionáveis. Bom, e se esse vídeo estiver sendo útil para você, se eu estiver te entregando informações que de alguma forma estão te ajudando, faz todo sentido você deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não for um inscrito, tá esperando o quê, meu amigo? Será um prazer ter você aqui conosco. Além de tudo isso que vimos até agora, o varejo é um setor que carrega um histórico de endividamento muito alto. Isso faz com que as empresas recorram a mais empréstimos. Isso sem falar que elas estão sempre gastando com reformas, com coisas novas para tornar os ambientes mais atrativos, investimento pesado em tecnologia. E assim o custo da dívida vai minando a chance da empresa entregar lucros mais consistentes. E falando em tecnologia, esse é um outro ponto que pesa muito sobre o setor varejista. O consumidor de hoje não é o mesmo de ontem. Hoje, o consumidor quer comprar pelo celular, sem sair de casa. Ele quer receber o produto rápido e também quer ter a possibilidade de trocar o que comprou sem burocracia. Isso tudo exige investimento pesado em e-commerce, logística e integração de canais, o que ficou conhecido por Omnichannel. São investimentos contínuos que consomem o caixa e demoram para gerar o retorno. Uma outra dificuldade é que o varejo não tem muita previsibilidade. Não é, por exemplo, como o setor elétrico. O varejo depende do humor da economia, do bolso dos consumidores e da capacidade das empresas se reinventarem constantemente. Isso tudo naturalmente significa mais risco, maior volatilidade e mais chances do investidor se decepcionar e se arrepender no longo prazo. Mas isso não significa que você nunca deve investir no varejo, não. O mais importante é, antes de se tornar sócio de uma empresa, você analisar bem aquele negócio, principalmente os seus riscos, e assim você vai identificar se ele tem ou não espaço na sua carteira. Aqui no canal, por exemplo, nós já analisamos a Raia Drogasil. A RD Saúde é uma varejista de perfumaria e medicamentos, que apesar das margens bem comprimidas, nós chegamos à conclusão de que é um investimento que vale a pena. Mas olha só, tome muito cuidado, principalmente se você for novo na renda variável. Tenha muito cuidado com empresas como Magalu, Casas Bahia, Pets, Pão de Açúcar e algumas outras. Se o seu objetivo é estabilidade e crescimento ao longo dos anos, talvez seja mais interessante você direcionar a maior parte do seu capital a outros setores, mais previsíveis e menos voláteis. E olha só, meu amigo, eu também quero saber a sua história, sem medo de ser feliz. Manda aqui nos comentários. Você já investiu no varejo e depois você sentou na graxa? Eu conto com a sua inscrição, com o seu like e com o seu comentário. E agora, como de costume, em vez de me despedir, eu deixo você com 2 vídeos. E já que estamos falando de setores da Bolsa de Valores, está aqui o setor elétrico e o setor de calçados. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!